Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Ideias sobre a Ponte. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a tese dos fundos imobiliários, da importância de você adquirir terras ou pedaços de terra. Como assim? Bom, terra é um recurso escasso. A superfície do planeta ela é limitada em terras, né? Não existe como você produzir mais terrenos, principalmente em áreas nobres e muito valorizadas. Então, quem tem um terreno, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de um avô, de um pai, de um tio, de alguém mais velho. Nossa, quando eu era menor, esse bairro aqui não tinha nada. Se eu tivesse comprado um terreno nessa região, hoje eu estaria rico. Ou seja, no longo prazo, quem comprou terras teve uma valorização gigantesca. E é nessa tese que hoje, 2021, a gente pode perceber que algumas regiões, da cidade que nós vivemos, elas se desenvolvem mais do que outras. Dá um exemplo aqui na cidade do Rio de Janeiro. A zona oeste do Rio de Janeiro é a cidade que demorou mais a se desenvolver. Então você pega a região que começou pela Barra da Tijuca, aí se desenvolveu pelo Recreio dos Bandeirantes, e agora a cidade já cresce após o túnel, após o Recreio dos Bandeirantes, indo ali para a Pedra de Guaratiba. Para um outro lado ali, após a Barra, você tem a Vargem Pequena e a Vargem Grande, que basicamente eram sítios, e agora você tem um desenvolvimento enorme de construções, de prédios, enfim. Mas Fábio, como é que eu posso comprar um bom terreno hoje, pagando barato ou pagando um preço justo, pensando no meu longo prazo, pensando em adquirir renda? E até porque quando você compra um terreno ou quando você compra uma casa, um apartamento, um imóvel, o teu maior objetivo é que esse terreno, essa casa, se valorize ao longo do tempo e que ao longo do tempo, além da valorização, isso te pague um aluguel, te pague um dividendo mensal, Os contratos de aluguel, eles são pagos, mensalmente e são reajustados anualmente pela inflação. Então, o que torna essa tese muito interessante, porque a gente sabe que a inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços, e a inflação é que tira o nosso poder de compra. Então, se você pensa, pensa comigo, se você vai ter o valor que você recebe todo ano corrigido pela inflação, isso é sensacional, porque aí suas perdas vão ser muito pequenas. Você vai sempre ter um ganho real daquele aluguel, porque ele nunca vai ficar defasado em relação à inflação, certo? Tá, mas vamos lá. Pensando nisso, a gente pode pensar em ser dono de uma fatia de um shopping. A gente pode pensar em ser dono de uma fatia de um prédio comercial. A gente pode pensar em ser dono de uma fatia de um galpão logístico. E aí você vai virar para mim e falar, mas Fábio, eu imagino que uma porcentagem de um galpão logístico, de um shopping, deve ser algo muito caro, deve ser algo exorbitantemente caro. Eu não tenho dinheiro para isso. Aí que você se engana. E essa tese de investimentos, que não é uma tese muito nova, já existe no Brasil há bastante tempo, há mais de uma década, mas é pouco conhecida das pessoas. Essas cotas, chamadas de fundos imobiliários, cotas de fundos imobiliários, tem cotas que custam R$10, em torno de R$10, oscilando pouco, mas com uma quantia de R$10, você já consegue ser dono de alguns prédios, você já consegue receber seus aluguéis mensais, e isso faz um efeito bola de neve tremendo nos seus investimentos. Porque se todo mês você vai receber o aluguel proporcional às cotas que você possui, e você conseguir reinvestir esse dinheiro, todo mês você já vai ter uma ajuda proveniente desse aluguel, proveniente desse recebimento, para você adquirir mais cotas. E aí todos os meses você vai receber uma quantia maior de aluguel para fazer esse reinvestimento. E aí no terceiro mês você vai ter mais recebível de aluguel. E isso vai causar um efeito, se você pensar em 20, 30 anos, um efeito bola de neve gigantesco. Então, nós temos cotas de fundos imobiliários no mercado, Você compra isso através do home broker, do programa de acesso à compra de ativos na Bolsa de Valores.
E você tem diversos preços. Você tem fundos imobiliários com cota de R$60, de R$80, R$100, R$120. Você tem cotas de R$10, como eu falei. Aqui eu não posso indicar nenhum investimento. Aqui eu indico as teses, eu indico o que eu penso e o que eu pratico para vocês, né, como uma ideia de educação financeira, de divulgar o conhecimento. Eu ainda não tenho, né, formação específica para poder fazer as indicações. Uma coisa que eu estou pensando muito em fazer, as provas de certificação, de modo que eu possa, assim, indicar ativos para você comprar, ou, enfim, ter mais essa liberdade. Então, por enquanto, eu só divulgo as minhas teses, né, o que de fato eu penso e acredito que seja o melhor para mim e, logicamente, para vocês, ou pelo menos com o objetivo que vocês passem a estudar, passem a ver, porque, por exemplo, como eu falei aqui, existem cotas de vários preços diferentes. Você tem que estudar. Por exemplo, tem alguns micos também nesse mercado, né? Tem alguns fundos imobiliários muito ruins. E eu te digo o que você deve fugir. A tese que você deve fugir de fundos imobiliários é aqueles que, por exemplo, têm um único imóvel. E existem fundos imobiliários com um único imóvel. E por que você deve fugir? Porque se ele tem um único imóvel, a chance do preço desse imóvel deteriorar, construir uma favela ou construir um outro prédio mais luxuoso e inicialmente ali mais barato, e aí fuja os seus inquilinos por esse outro prédio, é muito grande, que você está colocando todos esses ovos, né, numa cesta só, um fundo com um único inquilino. Outra coisa que eu recomendo que você fuja é quando você tiver um fundo imobiliário com vários imóveis, mas às vezes alugado por uma única empresa. Então você imagina uma empresa grande que ela queira imóveis em vários estados do Brasil e ela faça um contrato com um único fundo imobiliário para alocar todos esses imóveis, às vezes muitos, 5, 8 imóveis. Isso é ruim, porque se essa empresa tem algum problema financeiro e ela resolve desalocar esses imóveis, você perde muito dinheiro, vai ficar um tempo até que esses imóveis eles sejam alugados para uma outra pessoa. Então, temos que ficar de olho e buscar essas informações antes de investir, né? Essas informações importantes. Quantos imóveis tem esse fundo imobiliário que eu estou colocando meu dinheiro? Quantos são esses inquilinos? Então pense, se você tiver na busca e encontrar um fundo imobiliário que tenha vários imóveis em vários estados do Brasil, então essa diversificação é excelente, e você encontra um fundo imobiliário que tem locação para vários locadores diferentes, ou seja, dificilmente várias empresas vão ter problemas simultaneamente que vão devolver esses imóveis. É o que a gente chama de taxa de vacância. A taxa de vacância é uma taxa que diz que o imóvel está parado, que esse fundo tem imóveis parados. Não é ruim ter vacância. A vacância não entra o aluguel daquele imóvel. Então, são detalhes técnicos que você tem que estudar, e eu estou colocando aqui para que você estude. Um outro indicador interessante que você pode buscar de referência é um indicador chamado P dividido por VP. P sobre VP. O que é o P sobre VP? É o preço de todas as cotas desse fundo imobiliário dividido pelo valor dos prédios, do patrimônio que ele tem. VP seria o valor patrimonial. Então, por exemplo, se todas as cotas, né, somadas dão R$1 milhão e o valor do prédio ou que esse fundo imobiliário tem também dá R$1 milhão, esse indicativo P sobre VP dá 1, dá exatamente 1. Isso quer dizer que a cota que você está comprando, ela está no preço, ou seja, de fato pegaram o preço do imóvel e fizeram o rateio. Mas pode acontecer de um fundo ter uns imóveis ruins, assim, locais difíceis de locação, ter uma taxa de vacância alta, e esse indicador preço sobre valor patrimonial ficar menor do que 1, ser 0,8. E aí você pensa, se esse indicador está dando 0,8, isso é muito bom para quem está comprando, porque eu estou comprando por R$800 mil um prédio que vale R$1 milhão. Aí essa divisão está dando 0,8. Isso é interessante, né? Pensando do ponto de vista, vamos acabar com o fundo, vamos vender o imóvel e dividir esse preço dos imóveis pelos cotistas, e então você vai ter um lucro na venda do imóvel, né? Porque você está comprando uma cota 0,8. Mas pode acontecer também na sua busca, você vê que existe um P sobre VP de 1,2. Aí vai falar, Fábio, as cotas então somadas dão R$1.200.000, mas o valor do imóvel é R$1 milhão. Poxa, a pessoa está pagando caro então, não é isso? Está pagando R$1.200.000, uma coisa que vale R$1 milhão, sim. Mas às vezes, quando você vai estudar, o contrato que esse fundo imobiliário fez com o locador foi um contrato muito vantajoso.
Foi um contrato de aluguel para 20 anos, com uma taxa de reajuste, de repente, acima da inflação. Estou aqui divagando. E aí, quem compra essa cota pensa, nossa, eu tenho 20 anos de aluguel desses fundos, com uma taxa excelente, com um contrato que é atípico. Poxa, vale muito a pena eu pagar um pouco a mais nesse momento, porque eu sei que meu benefício é muito maior. Bom, pessoal, como eu falei, vamos estudar, vamos aprender, mas não podemos deixar de investir nessa tese, porque é muito barato. A partir de uma cota de R$10, você já consegue encontrar fundos imobiliários que vão te pagar aluguel mensal. E ao longo do tempo, você vai aumentando a sua proporção e a gente vai, enfim, gerando riqueza com isso. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado por me acompanhar até aqui e sigam o meu Instagram, Ideias sobre a Ponte.